Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carmen Oliveira. Esse é o canal da Rede TAC. Estamos começando agora a segunda parte da entrevista com o professor Dr. Roberto Banaco e com o psicólogo clínico Eduardo Gotti, falando sobre como a análise do comportamento pode ajudar nas nossas práticas culturais nesse momento de pandemia. Nessa segunda parte, a questão que a gente trouxe para eles foi a seguinte: a gente escuta, fique em casa, trabalhe de casa, socialize de casa. O que o analista do comportamento pode fazer no sentido de planejamento cultural, de intervenção social, para as pessoas se manterem em casa e estando bem? No aspecto da intervenção individual, no ambiente da terapia, como ajudar o cliente a mudar os hábitos, como fazer esse período de confinamento mais suportável. Quem quer começar? Eduardo? Bom, vamos pensar o seguinte: muitas vezes, quando é apontado, né, a dica de fique em casa, não é muito especificado o que fazer em casa, né? E muitas vezes é dito sobre não comportamentos, não respostas. Isso simplesmente, né, para as análises de comportamento, isso não existe, né? Claro, não saia na rua, não aglomere. Isso significa fazer o quê? Né? Isso significa fazer algum outro tanto de conjunto de atividades que nem sempre é descrito ou prescrito de uma forma clara. E dessa forma as pessoas ficam muito sem roteiro, né? Ficam em casa, mas não sabem o que fazem com o tempo em casa. Somado a isso, toda a ansiedade do próprio contexto da pandemia e tudo mais, né? Acredito que a análise do comportamento tem uma grande contribuição nisso, em ajudar a estruturar uma rotina de atividades produtivas e que sejam também agradáveis a essas pessoas, né? E dessa forma, compreender isso dentro de uma série de domínios de interação que essa pessoa possa ter, desde das suas rotinas de estudo, trabalho, relacionamento, né, se praticam alguma religião, alguma prática espiritual também, mas como agora organizar todas essas atividades adaptadas ao contexto doméstico, né? Baseado nisso, né, a partir do Laboratório de Análise do Comportamento da UFTM, eu com mais a equipe do laboratório propôs o desenvolvimento, né, e já está ativo, o site chama Ativação em Casa. Nesse site é organizado conjuntos de tarefas nesses diferentes domínios de interação, dividido em diferentes faixas etárias: crianças, adolescentes, adultos e idosos. E essas atividades, elas também são acompanhadas de algumas instruções de como organizar horários, né, como começar de forma a dar início a atividades mais simples e ir aumentando o ritmo conforme também for demandado do sujeito, mas a base, né, teórica desse site seria os princípios da ativação comportamental, né, no sentido de que a ativação comportamental já é, de certo modo, utilizada à distância, né, por meio de aplicativos, e tem tido eficiência nesse sentido, mas o que a gente está propondo aqui não é um programa de ativação um formato clínico tradicional, mas sim a disponibilização de um roteiro que vai ajudar as pessoas a estruturar suas próprias atividades, né? E assim construir uma rotina mais produtiva e agradável, minimizar os impactos da ansiedade, do mal-estar, ou até mesmo os sentimentos mais
característicos da depressão que possa acompanhar esse período do isolamento social. E também nesse site a gente pensou em colocar um fórum, né, no qual as pessoas interagissem, relatando as atividades que tiveram mais facilidade ou as que tiveram mais dificuldade, o que tem feito para se distrair, novidades ou notícias boas que elas tenham para contar, de maneira que ali naquele espaço virtual possibilite a constituição de uma comunidade verbal no qual as pessoas reforcem entre si sobre as suas novas práticas no contexto de casa, né? Dando orientações ou trazendo as suas dificuldades, que ali a equipe do laboratório vai ajudar a pensar e a articular uma forma mais prática para aqueles que estiverem com dificuldade ou para aqueles que tiverem com facilidade. Isso sirva também de modelo para aqueles que estão começando. Então, a gente pode arquitetar espaços virtuais, né? Esse site ou outros formatos que as pessoas tenham interesse em desenvolver, para cultivar essas práticas dentro de casa, desde organização, de organizar festinhas com amigos, né? Por exemplo, no aniversário de uma amiga hoje, né? A gente combinou cada um fazer um brigadeiro na sua casa e conversar, né? Precisa ir lá, né, fazer uma festa clandestina, na miúda, para que as coisas possam acontecer, né? Isso, quando você consegue mostrar que você consegue ter práticas saudáveis, né, sociais e agradáveis também, você começa a tornar aquele tipo de comportamento um modelo a ser reforçado. E isso começa a proliferar dentro de uma cultura, né? Muda inteiro uma prática cultural. Acho que a gente precisa dar ênfase nisso e a gente procurou fazer isso por meio do site, né? A gente tem ainda um pouco mais de uma semana do site em atividade e começa a ver um crescente de participação. Estou otimista em uma próxima ocasião poder compartilhar como tem sido essa prática cultural que a gente está criando. A gente pode divulgar o site no nosso vídeo? Ou ele é só local? Não, eu encaminho sim, eu encaminho o link para vocês. Tá bom. Tá bom. Eu acho um jeito muito esperto de fazer as coisas. Uma das coisas que a gente estava também discutindo antes de vir para cá era que isso ainda tem a vantagem de você não ter tirado agora das condições clínicas, né? Quando você faz uma intervenção clínica, a gente sabe que uma regra, né? Ou um conselho ou uma sugestão, ela tem mais provável de acontecer da população o confronto. Eles discordam, ou eles não fazem, ou eles se recusam, enfim, né? Algumas vezes isso é explícito, outras vezes ele não é seguido. Então, o que eu achei esperto do sistema que o site dos meninos tá montado é que as sugestões, elas emergem da própria vivência da comunidade, né? E isso leva a uma reflexão de o que eu posso fazer de semelhante, ou o que é adequado para mim e o que não é, né? Mas não é uma prescrição no sentido clínico da coisa, né? Não está lá para dizer vocês devem fazer isto, ou vocês precisam fazer aquilo, ou até mesmo a forma atenuada vocês podem fazer isto, vocês podem fazer aquilo, mas continua sendo um mando, continua sendo uma ordem, né? Ali as pessoas vão dizer, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo outro, né? E isso pode levar então à reflexão e aí há uma adesão melhor das pessoas que frequentam o site a adaptarem nas suas vidas aquilo que os outros estão fazendo, né? Então, eu achei muito esperto isso do site. Acho que o site está muito bem montado. Ele é clean, ele é autoexplicativo, não tem grandes mistérios para chegar aonde você quer, ele é simples. Você não tem que passar por 7 telas para poder chegar, pelo contrário, em poucos cliques você chega onde você tem que chegar. Então, é muito bem montado
por quem conhece contingência, né? E isso que é interessante desse site, né? E acho que pretende, com isso, né, levar um conhecimento da análise do comportamento, que é a ativação comportamental, né, para outros problemas que não ainda aquilo para qual ela nasceu, que foi para lidar com a depressão. Mas você está usando uma ferramenta para que as pessoas, inclusive, possam prevenir a depressão. Então, os princípios estão colocados, né, lá no site, de uma maneira bem descrita, muito simples e simplificado, mas o princípio está lá, tá? E que vai dando dicas de como fazer coisas, dicas muito gerais, não são nada de coisas prescritivas, né? Como essa que ele falou. Começa fazendo pelo mais fácil, começa fazendo pelo que está à sua mão. Você não precisa elaborar grandes coisas, né? Então, por exemplo, separe lá 2 sacos de feijão de 1 quilo para você poder, não sei o quê. Não, comece pelas coisas mais simples, o que der para você fazer, né? Então, eu achei um site muito esperto, muito interessante desse ponto de vista. Deixa eu fazer uma pergunta de pesquisadora. Esses dados, claro que os sites, eles acabam... Tem como administrador do site, tem informações sobre o site, né? Os dados que você vai conseguir de observação de uso do site, ele é material suficiente para produzir algum tipo de dados de pesquisa? Lá a gente incluiu também um formulário para ver o quanto as pessoas responderem, o quanto aquelas atividades contribuíram na organização da rotina delas, o quanto foi prazeroso, o quanto ajudou a lidar com os sentimentos de ansiedade ou desconforto decorrente da quarentena. A gente tem acompanhado dados do Instagram, do Facebook, né, que são redes sociais que a gente também está divulgando no site. Tem criado uma rotina de fazer registros, né, diários sobre adesão em cada tipo de atividade ou de tópicos do fórum também. Então, em termos de organização para observação, registro, a gente está acompanhando esse site. A previsão é de que mantenha isso por pelo menos 6 meses, né? Hoje já ficou pronto o primeiro relatório de registro, né, que os meninos me encaminharam, vou até dar uma olhada, e estou ansioso, porque a gente procurou ter dados, né, que pudessem corroborar como a gente vai dirigir essa intervenção. Então o pessoal está gostando mais de dicas em atividade física, vamos dar uma ênfase nisso, vamos ver onde a gente está com problema com as outras partes das atividades, a gente mudar, às vezes, o layout, a forma como faz a chamada, e isso aumenta a adesão. Então, também você está dizendo de um contexto interessante que o comentário das pessoas sobre o site não só diz de quanto aquele site está sendo eficaz do que ele se propôs, mas vocês fizeram de um jeito que vocês podem ir adaptando esse site na medida do feedback que vocês tiverem recebido, né? Exato. E vai ajustando, o que favorece muito que as pessoas, de fato, continuem usando o site e falando sobre o site, porque dá uma sensação de que não é que eu estou contando se está me ajudando ou não, para nada, né? Eu contar o que me ajuda ou o que não me ajuda favorece que ele fique melhor para me ajudar. Exato. Então, essa coisa meio orgânica ali, que ele se sustenta, né? É genial. Porque a gente tinha pensado uma rotina de atividades, de alimentar o site de 2 em 2 dias, né? Então, se a gente não contar também com o próprio material dos usuários, a gente
perde um norte de como montar um site que seja utilizável, né? Seja do interesse das pessoas irem lá e gastarem um tempo para poder pegar uma dica ou fazer algum comentário, fazer parte de uma comunidade virtual ali. E nesse sentido, nada melhor do que o feedback que elas dão, para você poder entender como que você vai construir isso. Adorei essa ideia do site. Acho que deve ter dado um trabalhão para fazer, não posso nem imaginar o que é isso. Mas... Conta aí, Edu, deu trabalho? Olha, não foi muito trabalhoso, não. Eu acho que foi uma coisa mais prática mesmo. A gente organizou uma tabela, né, com as faixas etárias e os domínios de atividade. Eu falei, eu preciso que a gente faça um inventário do máximo de atividade, o máximo de acessibilidade, tanto atividades que envolvem o uso de internet, quanto que não envolvem o uso de internet, e que compreenda todos esses domínios e essas faixas etárias. A gente tem uma semana para isso. Bom, e o grupo empolgou e foi. Né? E nisso, eu já fui preparando a parte do layout, né? Então, os links acessam sites que já construíram algumas dicas. Então, não foi tirado do nada. As pessoas já fizeram algo, né? Então, isso pode ser aproveitado, elas podem ser inseridas nessa atividade. E nesse sentido, a parte dos idosos, eu havia sugerido aos alunos que a gente olhasse o livro Viva Bem a Velhice, do Skinner. Falei, vamos entender o que ele estava sugerindo ali, vamos adaptar algumas atividades do que ele propõe. Um grupo composto por 4 pessoas, cada um ficou com 3 capítulos, leram tudo em uma semana e já colocaram tudo aquilo no inventário. Né? Então, em 2 semanas o site ficou pronto. Vocês são muito eficientes. São. Estou impressionada. Além da ideia ser boa, ainda foram eficientes na execução da ideia. Pois é. Eu quero agradecer a equipe, que ela foi essencial. Merece agradecimento público à equipe. Foram muito eficientes. Obrigado. Gente, adorei falar com vocês, adorei saber. Eu queria saber o que mais vocês querem falar, mais alguma coisa que pode nos ajudar e contribuir aqui, antes da gente encerrar. Bom, eu estou super grato também por ter sido chamado para esse programa e também do Edu ter aceito a tarefa de ter vindo mostrar parte do trabalho. Eu, na verdade, fui meio arrastado pelo Edu para dentro disso. Né? Ele me pediu para ver um artigo. Eu fiz tanta mudança no artigo que ele me chamou para ser autor. Né? E acabei me envolvendo com isso tudo, mas aí então ele topou também a tarefa de vir falar aqui com a gente. E como vocês perceberam, ele teve mais voz, né? Mas eu estou acompanhando tudo isso daqui e com muita admiração por essa equipe que ele consegue montar, que ele consegue dirigir. Eu acho que ele tem uma cabeça de analista do comportamento e de verdade um interventor da análise do comportamento na comunidade. Antes dele, a única pessoa que eu tinha visto com esta cabeça tão boa e simples de fazer as coisas era o Loris Simonassi lá em Goiânia, né? Então, quero deixar declarado aqui minha admiração enorme pelo trabalho da equipe também, e agradeço aí, Edu, em nome meu, né? Mas, acho que em nome de todas as pessoas beneficiadas do projeto. Da equipe toda que está fazendo essas intervenções tão maravilhosas, né? E por ter me deixado participar disso tudo. Muito obrigado. Eu que agradeço você ter aceitado
o meu puxão, porque, gente, eu preciso de articular isso e eu gostaria muito de contar com a ajuda do Banaco, porque a gente já tinha trocado uma ideia na Jaque daqui de Uberaba, né? Então, eu acho que ele pode me ajudar. E como tudo era muito urgente, né, essa questão, eu fico feliz pelo quanto os alunos responderam bem a essa urgência. E fico grato pelo convite e fico lisonjeado com as palavras. Obrigado. É muito bom. Foi muito bom ouvir. Eu acho que, agora falou em nome de mim mesma, mas eu acho que é isso. Acaba sendo em nome da comunidade de analistas do comportamento, porque nada deixa um analista do comportamento mais feliz do que ver um outro analista do comportamento fazendo um trabalho legal, né? Isso fortalece a gente como comunidade, como grupo, como cientistas, né? Como interventores com esse compromisso social. E, claro, é bom para a gente como parte da comunidade comum, não da comunidade científica de análise do comportamento, mas como usuários comuns das tecnologias desenvolvidas por analistas do comportamento. Então, é muito legal ver esse tipo de iniciativa. E tomara que isso cresça e que outras iniciativas boas como essa apareçam e sejam incentivadas aí, porque como vocês falaram no primeiro vídeo, se tem uma coisa que o analista do comportamento é preparado para fazer, é esse arranjo de contingências para nos ajudar a lidar com isso. Seja culturalmente, mudanças culturais lá fora, seja sobre como ficar em casa bem, né? Eu fiquei bem satisfeita, bem feliz de saber desse projeto e fiquei muito feliz com a nossa conversa de hoje. Bem, muito obrigado. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.